os nossos familiares, tá? A gente mentaliza também os nossos entes queridos, presente nossos pensamentos, nossas orações. Mestre Jesus, que vossa Santa Luz Divina, que a vossa Santa Paz, possa sempre encher o vazio de nossos corações. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua Santa Paz, apaziguando assim as feridas da alma e do Espírito, iluminando os nossos corações nos horizontes da vossa Santa Paz. Perdoe-nos pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas. Perdoe-nos a todos nós pelas nossas incompreensões. E auxilie-nos a todos nós nos caminhos do bem, nos caminhos da fraternidade, da caridade para com o nosso próximo. Guiando assim os nossos passos, sob a luz do teu amor, sob a luz da tua bondade. Dai-nos sempre a companhia dos nossos anjos protetores, concedendo assim a todos nós o discernimento necessário, a compreensão de vossas santas leis divinas. Que nenhum ato seja pelo nosso gozo, que nenhum ato seja pela nossa vaidade. Que sejamos apenas instrumento da tua luz divina, instrumentos da tua bondade. Com a tua graça, Jesus. Graças a Deus. Se tiver quente, aí vocês falam um pouco. Tá? Agora aí? Então a gente vai fazer a lição de hoje, que é a página 209. Tá? Reconhece-se cristão por suas obras. Simeão, 1863. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como a obra do demônio. Abre os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para ser seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança, que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e a remanejou, tanto que a secou. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e as verei dar ainda com abundância seus frutos divinos. Dai-a tal como Cristo vos deu. Não as mutileis, ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra.
para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer para que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como usar do pão material. Não vos coloqueis dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão famintos, trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho, e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse que suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Assim seja. Como todas as palavras, dá para ver de vários ângulos, né? O que eu entendo assim lendo um ponto interessante, é que ele está falando, está falando de conhecimento, né? Que a gente procura o que é leis de Deus, o que é leis da terra, para a gente tentar viver legal, não é? Só que a gente tem muito conhecimento, só que a gente não colocar em prática, não vai dar fruto, não vai dar resultado. É que nem alguma coisa, você na sua profissão. Você almeja ser um engenheiro que abre uma firma, então você está cheio de ideias. Mas se você não botar em prática, não vai acontecer nada. Não é verdade? Então esse é importante, o conhecimento e você botar em ação o que você quer. Né? Porque muitas ideias, a gente também
quer fazer coisas boas, ajudar as pessoas, mas a gente também às vezes não sabe. Então é importante de conhecimento para a prática, para a ação, né? Que aí acho que o que é preciso. Se a gente tem conhecimento e a gente não consegue botar em prática. Né? Deve ter uma série de fatores que eu também procuro saber, né? Tipo motivação, o porquê que não dá certo, as ferramentas que eu necessito, a coragem, a fé, a esperança. Está faltando amor. A gente está na página 19, tá? A gente começou agora. Mas continuando, né? Eu acho que muitos que são chamados são nós. Procuramos a verdade e tal, mas não estamos praticando. Né? Porque é duro. Então são esses obstáculos que não deixam a gente passar à frente. Né? Não adianta ter uma pessoa que tem muito conhecimento e não sabe botar em prática. Hoje eu penso assim, poxa, a gente vive uma correria e não estudo muito. Só que é importante, mas e a prática? Será que eu estou praticando? Então hoje realmente, quanto você mais estuda também, assim, você estuda, você vê que não sabe nada. Que é que nem Sócrates falava, né? Eu só sei que nada sei, porque quanto você mais estuda, mais você vai ficando fundo e você vai. Eu não sou nada, eu não sei nada. Então, ultimamente, assim, eu dou importância, com certeza. Mas, e a prática? O que você está sendo feito, que você está fazendo para ser um bom cristão? Sabe, hoje em dia eu boto assim, o que eu posso fazer? Para ser escolhido, os bons escolhidos, para merecer isso, né? Essa questão coloca assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente não sabe nada, né? Mas no sentido de que, quando a gente se diz dono de uma verdade, quando a gente se diz que a gente conhece alguma coisa, de alguma forma a gente está usando também uma questão questão de orgulho, né? Porque, como se diz, ainda no mundo nosso no qual vivemos, a gente ainda está muito distante da verdade. Então a gente pode fazer uma ideia, né? Então o que diz assim? Imagine, por exemplo, que a gente esteja diante de uma montanha muito distante de nós. Se a gente vê um Monte Fuji, se a gente for olhar o Monte Fuji daqui, a gente vai ver ele bem pequenininho. E quanto mais perto a gente vai chegando, maior a gente vai vendo que ele vai se tornando aos nossos olhos. E assim, quanto mais escondidos a nossa consciência, em questão do conhecimento, mais vamos perceber a grandeza de Deus. E a gente vai vendo quanto nós somos ainda tão pequenos diante de tanta grandeza. Quantas faculdades, quantos sentidos ainda são necessários para que a gente possa então compreender quem é Deus. Né? Então, o conhecimento é importante, como o Chico diz, né? Ele elucida, né? Mas é somente o exemplo que arrasta. Porque na época dos fariseus, por exemplo, eles tinham conhecimento da lei. Mas o que acontece é que eles não praticavam essas leis que eles mesmos pregavam, que eles conheciam. Então, eram aquelas pessoas, como dizia Jesus, que tinham seu pé por fora, mas o outro por dentro. E não tinha realmente a caridade, ou seja, a bondade ou a negação em relação às coisas de ordem material. Eles queriam tudo que eles falavam em relação ao Evangelho, eles falavam para as outras pessoas e não para eles. Então, a lição que a gente está estudando hoje, você tem isso aqui: reconhece o cristão por suas obras.
muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas será que somente pelo fato delas dizerem Senhor, Senhor, elas entrarão no reino dos céus? Então, é o que a gente vem estudar hoje, né? Porque há muitas questões em relação a isso que envolvem muito quem? Os religiosos. Jesus Cristo aqui diz assim: cuidado, atenteis, porque as prostitutas e os ladrões estão entrando primeiro do que vós no reino dos céus. E a gente fala, nossa, por que será que essas pessoas estão entrando no reino dos céus primeiro do que nós? Né? Mas justas prostitutas, justos criminosos, os ladrões, será que Deus é esse que permite assim? Mas o que acontece? Por um lado, muitas dessas pessoas, quando partem para esse lado, encontram dentro daquele o arrependimento, o sofrimento. Então, de alguma forma, são as pessoas que realmente buscam o caminho da resignação, da humildade, de alguma forma a resgatar os mal que foi feito. Enquanto que muitas vezes um religioso, ele acha que ele é superior às outras pessoas. Ele está sempre acima dos outros. Ele acha que ele está mais próximo de Deus. E isso é uma questão de orgulho. Não é verdade? Então, quer dizer, às vezes por ele tratar o outro como uma outra pessoa inferior, ele já está submisso a um sentimento de orgulho, superioridade a outra pessoa. E não foi exatamente isso que Jesus ensinou. Ser superior a ninguém. Muito pelo contrário, a gente teria que buscar essa humildade. Então, somente a gente, como se diz, ser religioso não basta. Basta as atitudes. Então, fala aqui, reconhece o cristão pelas suas obras. E quais são as obras que o cristão ele faz? Que a gente poderia resumir. A gente pode questionar muito sobre isso, né? Uma senhora, como diz, ela falava assim para Chico, que o marido dela não frequentava o centro espírita e que ela preocupava muito com isso, que ela queria que ele frequentasse. Mas o que ele está fazendo agora? Perguntava o Chico. Aí ele está em casa. Olha, que bom que ele está na sua casa, né? Porque imagina se ele estivesse fazendo as coisas erradas lá fora e ele não está. Portanto, talvez quem está precisando vir ao centro espírita seja assim, olha, ainda bem, porque ele está bem. Então a gente pode praticar as nossas obras independente do local onde nós estamos, porque é uma reforma interna, é dentro de cada um de nós que se muda as transformações. Às vezes, por exemplo, vamos usar um exemplo hoje, bem simples, mas eu não quero puxar a orelha de ninguém, de jeito nenhum, não é isso. Mas a espiritualidade sempre entende assim, dessa forma, que no mundo espiritual todos nós pertencemos a uma única só família. Todos nós somos um, somos filhos de Deus. Então lá nós não temos a roupagem, nós não temos mais um emblema, né, de escolher este ou aquele. Somos fraternos. Inclusive, por exemplo, dizem que muitos espíritos americanos, depois que desencarnam, são recolhidos nas esferas do Brasil. São atendidos nas esferas do Brasil, por ali ser compatível realmente ao tratamento que eles necessitam. Então a gente vê que não existe aquela questão de patriotismo. Então, enquanto a gente torce para o time, ou torce para aquele time, a gente está usando o que? De patriotismo. E no mundo espiritual nós não temos isso. Então existe aquela questão de afinidade. Então, quer dizer, se eu desejo bem para esse mais do que para esse, isso já não é igualdade, isso já é diferença. Isso já é uma questão de orgulho da nossa parte também. Então a gente precisa aprender a trabalhar com isso, para que a gente não sofra novos desencargos. Porque os espíritos são vinculados ainda a seus hábitos, depois que eles desencarnam, continuam habituados a esses mesmos hábitos, mesmo após o seu desencargo. Criar assim. Então, é como se diz, quando a gente assiste, por exemplo, a passagem no livro há 2000 anos, a gente vai ver que acontecia as mesmas coisas que aconteciam no passado, continuam acontecendo até hoje, da mesma forma. Antigamente as pessoas iam para as suas grandes arenas ver as corridas, né, os cavalos, os guerreiros, ver os leões comendo os cristãos, sendo no martírio, queimado na fogueira. E hoje a gente vai para o estádio de futebol, a mesma coisa. Num grau diferente, mas ainda continua sendo a mesma coisa. E mostra que naquela época, que durante esse momento, muitos espíritos eram socorridos naquele momento martírio. Aqueles que se arrependiam.
Então, esses acontecimentos também acontecem dentro de uma casa espírita a partir do momento quando a gente busca realmente a conscientização dos nossos próprios atos, a reparação dos nossos erros, né? Porque a espiritualidade sempre nos assiste. Então, eles, como diz assim no livro, os espíritos esperam que todos nós possamos, de alguma forma, buscar também a força de vontade de querer se melhorar, de querer tentar superar a nós mesmos. Assim, uma facilitando também o trabalho deles de auxílio a todos nós. Porque se eu não estendo a mão, é difícil também a gente ter uma ajuda, né? Então, a lição de hoje traz isso, que as pequenas obras, né, que a gente possa se tornar um grande cristão, começa dentro de cada um de nós. Independente daquilo que a gente faz, a gente tem que saber para onde a gente está caminhando. Para onde a gente pode caminhar. Porque aqui, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore ruim dar maus frutos. Então a gente reconhece a árvore pelo próprio fruto, né? Há muitas questões que falam assim, por que hoje eu estou sofrendo? Porque de alguma forma o fruto foi plantado lá atrás e hoje não estamos colhendo esse fruto. Então, a gente vai reconhecer os bons frutos, a árvore pelos frutos que ela dá. Então não adianta eu dizer aqui, querer falar sobre o Evangelho se realmente eu não viver isso daí. Com certeza não colherei bons frutos. Existe uma passagem muito interessante, onde retrata muito um estudo científico relacionado a questões de fluido, a questão de energia, que quando você realmente acredita em alguma coisa, você está mais apto a transmitir isso com mais confiança para outra pessoa, imprimindo nela essa crença realmente. Então, o que acontecia? Quando Jesus, por exemplo, ele falava do Evangelho, ele falava do amor, da caridade, né, da fraternidade para as pessoas, imprimia no coração dessas pessoas um sentimento muito forte, uma felicidade, uma paz interna muito grande que ele já tinha, porque ele vivenciava isso. Ele era um ser puro na Terra. Então, todos nós, quando a gente também começa a buscar a prática do Evangelho, vivenciar a nossa compreensão, a gente consegue transmitir isso com mais facilidade aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho. Até as nossas orações, elas se tornam mais fortes, mais poderosas, no sentido de que, pela nossa própria crença. As pessoas não têm aquele hábito de pedir orações para alguém, isso é ótimo, isso é necessário, porque realmente a gente precisamos desse recurso. Muitas vezes a nossa fé realmente não alcança, não temos aquela crença. E o importante é a fé de cada um, né? Então, essa fé ela vai se desenvolvendo através do próprio trabalho, convivência com o bem, dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, vejamos. Aqui fala aqui, quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então a gente percebe que os frutos que na verdade nós estamos falando, que a vida nos oferece, são as oportunidades de trabalho, de renovação cristã constante. Por exemplo, da caridade. Se no dia de hoje a gente começar uma campanha, por exemplo, vamos fazer o seguinte, um trabalho de conscientização sobre os valores da vida, sobre a reencarnação, sobre, por exemplo, a preexistência da alma, e a gente colocar realmente esses valores, a gente fazer uma campanha contra o próprio suicídio. Então a gente vai, vamos supor, um exemplo, por exemplo, que a gente fizer. Então às vezes nós temos essa oportunidade, vivemos um mundo onde existe um índice muito grande ainda de suicídios, então a gente vai resolver trabalhar para combater esse suicídio. Então a gente vai compartilhar de ideias, de pensamentos, estudar mais sobre o assunto, a fim de que a gente possa transmitir com um pouco mais de segurança às pessoas sobre as consequências que trazem o suicídio, a crença da vida após a morte, os sofrimentos que acarretarão. Então quer dizer que é uma semente que está sendo plantada.
E no decorrer de alguns anos, ele pode gerar alguns frutos. Com certeza a gente vai começar a colher um grande número reduzido, né, de suicídios, por exemplo. É um fruto que está sendo colhido, né? Então, é como se diz, a vida está nos proporcionando muitas oportunidades. E o fruto é isso. É a prática do bem, é a prática da caridade, seja em qualquer extensão que nós fizermos, conforme assim seja a nossa compreensão, né? Então, não está pedindo que nós sejamos perfeitos de jeito nenhum. O Evangelho não está pedindo isso. Está pedindo que apenas, de alguma forma, possamos atentar pelas oportunidades que a vida nos dá. Então, lembro também da passagem do Evangelho, quando o menino ele dizia que a tia dele que era louca, porque ela tomava água das poças de lama, comia mesmo a comida do cachorro, de repente ela perdeu o juízo, né, vamos dizer assim. Então Jesus diz a ele que louco, na verdade, não era ela que fazia esses atos, porque fazer o que ela faz não torna ela pecadora, de jeito nenhum. Ela está simplesmente num processo de reparação adiantado, né, avançado, dos próprios atos que cometeu no passado, talvez purgando, né, vamos dizer assim, as suas faltas. Mas o que torna as pessoas pecadoras, de alguma forma, né, os verdadeiros loucos, são aqueles que têm a oportunidade de fazer o bem e não fazem. São aqueles que são capazes de estender a mão e não estendem. São aqueles que têm os olhos e usam para a maldade. São aqueles que têm os ouvidos e usam os ouvidos para desencaminhar outras pessoas. Esses são os loucos, porque esses, de alguma forma, estão acumulando dívidas, sofrimentos para as próximas reencarnações, né? Então, como falo, muitas pessoas, quando até mesmo os religiosos, quando tomam a sua crença partindo de uma base onde, do próprio orgulho, da própria vaidade, começa a mutilar as próprias palavras do Cristo, começa de alguma forma deformar realmente o Evangelho, no sentido de que, em seu próprio favor. Então, quantas pessoas não usam o termo daquela senhora que passava, por exemplo, no gasofilácio, onde as pessoas jogavam moedinhas e ela jogava ali as únicas moedas que ela tinha. E, no entanto, Jesus diz aos seus discípulos como exemplo de que, na verdade, ela foi a pessoa que mais doou, porque ela deu até aquilo que era do sustento dela. Então, isso está mostrando o sentido de quê? Da devoção. Essa entrega a todos nós, né? Em benefício de nós mesmos, da renúncia de nós mesmos. Mas muitas pessoas usam isso de má fé, fazendo que, com que ela deu tudo, então que todas as pessoas deveriam dar tudo. É como algumas religiões, por exemplo, que é importante a gente abordar sobre isso, sobre o final dos tempos, né? Entramos no final do calendário maia e muitas igrejas falam, o mundo vai acabar. E esse negócio já, não sei se essas conversas persistentes durante várias décadas, e o mundo nunca acabou, continua. Só que o que acontece? Mas para muitas pessoas o mundo acabou. Por quê? Porque de alguma forma fizeram todas as suas doações que tinham para a igreja, para a instituição na qual frequentavam, porque o mundo ia acabar, então quer dizer, agora é minha hora da salvação. E chegou no dia 31 de dezembro e o mundo não acabou. Mas no dia 1º para o mundo, para essas pessoas acabaram, porque não tinha mais onde morar, não tinha o que comer, porque doaram tudo para a igreja. E alguns absurdos disso aconteceu realmente, e ainda continua acontecendo. Exatamente por quê? Porque as pessoas usam as palavras do Evangelho para poder tirar o recurso da outra pessoa. Então, o fruto que essas pessoas estão plantando não é fruto bom. Com certeza colherá frutos ruins, ou seja, muitos sofrimentos lá na frente, né? Então é por isso que diz aqui, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Isso. Eles moldam a sua vontade, talharam de acordo com suas necessidades, cortaram, diminuíram, mutilaram, seus santos talharam, maus frutos produzem, porque não produzem mais nada. Exatamente. Eu estava com essa imagem na cabeça agora, pelo que eu tinha lido mesmo, porque foi uma série. É bem claro isso, né? E aí quando Jesus ele diz assim, bem claro a Nicodemos, né? De verdade, todo aquele que quiser nascer, aquele que quiser ver o reino dos céus, precisa nascer de novo. Então, quer dizer, ele era o doutor da lei, não sabia disso. Então, o que Jesus já está dizendo sobre isso? Quando ele diz sobre a passagem de Elias, que Elias deveria vir, no entanto, Elias já veio e vocês não reconheceram. A palavra referia-se a João Batista. Nós estamos falando da reencarnação. O que as igrejas, o que as pessoas contrárias à doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, relatam sobre isso?
batismo na água. Ou seja, estou mudando totalmente o significado de uma coisa que já está tão clara. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho falam sobre a reencarnação, mas as pessoas não aceitam a reencarnação. Se não existe a reencarnação, então quer dizer que a alma e o corpo foi criado ao mesmo tempo. Então, quer dizer, onde explicamos então essa desigualdade? Então, por que está partindo exatamente dessas ideias? Se de alguma forma não é uma ideia materialista sobre as outras? Então, quer dizer, uma desigualdade muito grande. Então, já partindo, quer dizer, de um pensamento materialista, um pensamento egoísta, com certeza, os frutos não serão bons, de alguma forma. Então, se a gente não motiva as palavras do Cristo, se a gente não consegue compreendê-las, é porque de alguma forma a nossa base não está muito bem. Vamos dizer, se a gente imaginar um exemplo, se a gente fizer uma base torta, como é que vai sair a casa? Sai torta. Então, se eu estou construindo algo bom, mas em cima de uma base, em cima do orgulho, o que vai ser? Né? É como fala assim, não, mas eu educo meu filho. Mas você educa seu filho com que sentimento? Com sentimento de orgulho ou com sentimento de amor? E às vezes a gente não percebe que, às vezes, a gente está educando com orgulho. Se você está educando com orgulho, você não está sendo pai, você está sendo carrasco. Não é verdade? E a gente acha que estamos fazendo bem a outra pessoa. Então, quer dizer, reconhece o cristão pelas suas obras. O cristão, a primeira coisa que ele tem que tentar compreender o sentimento de orgulho que ele ainda carrega dentro de si. Por isso que ele precisa, de alguma forma, expandir a tua consciência para que ele tenha essa compreensão, para que saiba fazer as suas próprias escolhas, desenvolvendo assim as virtudes. Né? Porque a virtude é o ato de saber escolher, é uma virtude do Espírito. Então, de alguma forma, quando a gente passa então a compreender essa necessidade, por que Jesus falava tanto em humildade? Por que é tão importante essa palavra para todos nós? Porque se a gente tiver a humildade, com certeza o conhecimento se torna mais fácil. Porque qual é a diferença do orgulhoso e do absoluto? O orgulhoso, ele detém a verdade, ele acha superior. Portanto, se ele acha superior, aquilo que vem de outra pessoa, ele não aceita, porque ele já tem a verdade dele. Né? Então, algumas pessoas sustentam muitas teorias, sustentam muitas verdades e vêm buscar a verdade. Eu falei, menino, você não está buscando nada, você só está criando atrito com outras pessoas, porque você já tem a sua verdade. Então, quer dizer, vai ter só atrito, vai ter só confusão, né? Porque nós estamos aqui para derrubar ninguém, mas a gente está aqui para poder, de alguma forma, aprender o que Cristo nos ensinou. Para que a gente aceite o que Cristo nos ensinou, a gente tem que deixar de ser aquilo que a gente sempre foi, de alguma forma. Porque se eu não renunciar a mim, eu jamais vou aceitar Cristo. E é essa a questão, é difícil. Porque se eu acho que o que é certo e o Cristo está dizendo outra coisa, eu vou ter que optar por mim. Ou eu fico com o meu orgulho, eu abro mão de mim e aceito Jesus. E é por isso que ele diz, todo aquele que amar mais o teu pai e a tua mãe do que a mim, não é digno de mim. Parece confuso isso, parece complicado. Por que Jesus ele diz isso? Pelo fato de que se eu amo mais a minha família do que a Deus, que a minha família então está em primeiro lugar, então quer dizer que eu estou amando essas pessoas de que forma? Com as paixões mundanas. Mas quando você ama primeiramente a Deus, você está amando automaticamente a todas as coisas da mesma forma, na mesma igualdade. É como eu falo, eu amo mais o Brasil do que o time do Chile, então quer dizer que eu já estou tendo desigualdade ali. Né? É um exemplo só, mas é exatamente nesse sentido. A gente amar a Deus, nós estamos só amando pela família, na sua extensão. Então nós estamos amando no sentido de desejar o bem, não no sentimento de posse. Né? Porque a nossa família, a partir do momento que a gente desencarna, a nossa família se torna família espiritual. A gente vai se ligar àquelas pessoas, àqueles espíritos afinizados conosco. Há muitos espíritos que nos acompanham de encarnação em encarnação, mas muitas vezes eles não reencarnam junto conosco. Então nos acompanham espiritualmente. Né? Da mesma forma que já aconteceu com a gente também. Às vezes a gente já ficamos algumas vezes acompanhando outros espíritos também nas suas jornadas, tentando auxiliá-los, para que a gente também, todos crescessem de alguma forma. Então, não é só a família de laços consanguíneos que nos une, mas toda a família espiritual. Né? Então é isso. Então, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Porque exatamente isso. Todo mundo tem a oportunidade de fazer o bem, mas somente aqueles
despertarem essa compreensão, entenderão. Então não adianta aqui a gente querer colher uvas de espinheiros. O Evangelho sempre vem nos atentar nessa questão. E não adianta a gente buscar só a religião. A gente tem que buscar essa prática do bem. Porque muitas pessoas ainda, como diz no Livro dos Espíritos, há muitas pessoas em outros continentes que não tiveram encontro com Jesus, com o Evangelho. Então pergunta assim, e essas pessoas, como que ficarão o estado delas se elas não tiveram encontro com o próprio Jesus? Porque Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se essas pessoas, então, estão vivendo no mundo da guerra, não tiveram encontro com o Evangelho, como fica a situação dessas pessoas? Então os Espíritos dizem, ninguém está só neste mundo, porque todo mundo tem as leis divinas dentro da própria consciência e é capaz de praticá-la em qualquer lugar. Então, mesmo que ele não tenha conhecimento do Evangelho, ele vai ter um instrutor, ele tem os meios de trazer o bem essas famílias. Então, de alguma forma, talvez exista alguém, uma pessoa que seja religiosa, para ver a religião da outra pessoa, vai trazer exemplos a mostrar o caminho do próprio Deus. Então, vai ser uma questão da nossa escolha, de seguir ou não. Porque nós estamos colocando que essa ou aquela religião é melhor do que a outra. Todas as religiões, na sua essência, ela é bela. Mas são as pessoas que mudam. Ontem, no caso, a gente estava conversando, né? E ele questionou sobre. Eu estava explicando para ele assim: de determinada religião faz isso, determinada religião está fazendo aquilo. Se a gente for estudar realmente a religião A, a religião B e a religião C, elas, na essência, ela tem o mesmo evangelho que nós. Mas são uma ou outra pessoa que converte isso por próprios interesses. Ah, mas a religião está cobrando isso. Eu acho que não é a religião que está cobrando, não. Eu acho que é a pessoa que está cobrando, que está dizendo isso e está cobrando. Então não é a religião. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a doutrina ela é intocável. Né? É como Jesus, é como Deus. Eu posso dizer que Deus é isso ou aquilo, mas ele vai continuar sendo Deus da mesma forma, assim como a doutrina. Agora, cabe a cada um discernir realmente o que quer. Entende? No sentido de que, vamos supor, se eu sou uma pessoa que nasci paraplégica, eu vou andar mancando. Ninguém pode me obrigar a andar corretamente, porque pelo fato de eu não conseguir andar corretamente. E isso não me faz ser inferior a ninguém, vamos dizer assim. Eu simplesmente sou diferente. Então, quer dizer, eu ando de forma mancando, porque esse é meu estado, é como me encontro. E assim, todos nós. Então, a gente não pode esperar das pessoas imperfeitas uma perfeição também. Então, cabemos a nós discernir sobre o Evangelho de Jesus. Agora, se a pessoa está distorcendo, é a pessoa que está distorcendo, não é a religião que é ruim. A gente não pode condenar a religião. Não é verdade? Porque eu acredito que todas as religiões, como o Chico mesmo diz, são excelentes. Todo mundo deve buscar o seu próprio caminho. Agora, porque os seus componentes, as suas pessoas, os seus membros, muitas vezes distorcem, muitas vezes condenam todo o grupo. Na verdade, não é nada disso. Mas aí nesse caso, tipo, né, eu já frequentei igreja evangélica também, tá? Como, assim, uma forma de você identificar, quando você ainda tem uma mente crua, você tem uma mente crua, assim, falando de religião, tipo, falando propriamente de Deus, você ainda tem uma mente crua, aí, tipo, muitas pessoas acreditam naquilo que o pastor está falando, assim como tem muito pastor da Igreja Universal, de Igreja Mundial, Igreja não sei o quê, só que muitas pessoas acreditam naquilo, que pagando você vai ter um caminho em si. Muitas pessoas acreditam nisso. E por mais que você abra 10 olhos, 100 fecha. Para aquilo que o pastor está falando. É assim. Aí que o problema é como eu saber, tá ligado? Tipo, quem tem uma mente, vamos supor, ligeira ou inteligente, rápida, já pensa, o cara está me enganando. É uma coisa, só que a maioria das pessoas, acho que pode-se dizer 70% da população, ela já tem uma mente mais crua, ela tem uma mente assim, fé em Deus em primeiro lugar, só que quando você vai
as pessoas não acreditam naquilo que estava falando lá na frente. Esse é o problema. Que eu já vi muito, né? Não, isso acontece. É exatamente isso que a gente está falando, né? Pelo fato de que a gente não. Eu estava até uma coisa que falamos ontem. Emmanuel disse assim: a alma, ela dorme na pedra, ela sonha no vegetal, ela vive no animal e ela desperta no hominal. Ou seja, nós já vivemos muitas e muitas reencarnações. Portanto, passamos da período da aquisição, da Idade Média, já fizemos muita coisa, já enganamos muita gente. E, no entanto, hoje nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Então, é importante que hoje, a gente, de alguma forma, nós estamos aqui resgatando nossas faltas. Portanto, nós estamos sujeitos o tempo todo a provações constantes dentro de nós. E é o Evangelho o tempo inteiro, desde o princípio, a gente vai ver que o Evangelho estamos falando aqui em humildade. Então, vamos supor assim, que muitas pessoas, de alguma forma, elas vão acordar a partir do momento que elas fizerem as suas próprias escolhas. E elas colherão esses frutos. Quando ela comeu o fruto, eu falei, esse fruto é amargo. Então, entende que o que você plantou também não era muito bom? Da árvore que você colheu o fruto também não era muito boa? Pronto. Como diz Platão, somente os perfeitos, eles nascem dos imperfeitos. O encontro com a desilusão, na verdade, quer dizer, o sofrimento com a desilusão é o seu encontro com a verdade. Mas, é o que eu estava falando ontem com as pessoas. Eu sofri bastante para poder chegar até o Espiritismo, conhecer o Espiritismo. Então foi um período de muito sofrimento, de muita dor, né? E eu falei para as pessoas assim, graças a Deus, uma pessoa espírita me ajudou. Então todo aquele sofrimento foi embora. E eu fiquei pensando, e se fosse um pastor? Eu seria evangélico hoje. Nada demais. Não. Né? Mas a questão é essa. Então o Espiritismo me trouxe as respostas que eu ansiava conhecer. E no entanto é isso. Muitas pessoas hoje estão correndo atrás, que você me falou, de uma recompensa. Se eu pagar, eu vou ter aquilo que eu quero. E isso eu falo assim, não, se eu fazer esse serviço, eu vou ter um salário bom. Se eu fizer tantas horas, eu vou ter. Tudo é uma troca, porque a gente ainda está preso àquela questão de sempre receber uma recompensa. Então o que acontece? Como eu vou falar para você. Se a gente colocar aqui e falar, prometemos a cura, todo mundo vem. Não, desobsessão total aqui, você vai sair. Traga o seu marido em 3 dias. Vai ter filho também. Aí vem por quê? Porque quer recompensa. Agora, se eu te disser para você, olha, a gente precisa trabalhar a humildade. E o perdão, como está o coração? Esse caminho é muito dolorido, é difícil, né? E a gente sempre usa dessa questão. É difícil, e realmente é. Os Espíritos disseram, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Agora vamos supor assim, estamos dotados de humildade. Né? Sejamos um exemplo. Para não perder o fundamento. De repente, vamos supor assim que... É difícil usar esse termo, né? Mas vamos supor que eu fosse uma pessoa humilde. Vamos supor que eu sei que eu não. Aí eu vou chegar na pessoa lá na igreja. Aí vamos supor que ela seja um representante daquela igreja. Ela vai me dizer assim, meu filho, você tem que pagar aqui esse valor. Você pagando, você está salvando um espaço para você lá no céu. E ao mesmo tempo, o que acontece? A gente sabe que não. Bom, eu tenho conhecimento, eu sei que não. Mas ela está pedindo. Se ela está pedindo, ela está usando da mentira. Mas isso é entre ela e Deus. O que vai avaliar meu coração é o seguinte, eu posso ajudar? Bom, ela me enganou? Ela se enganou, a si própria. Mas você deu dinheiro. Sim, eu dei dinheiro não porque ela me disse, mas porque eu senti que ali ela necessitava de ajuda. Veja que a humildade ela pode permitir a nós. Olha, eu comprei um carro absurdo de carro. Mas no fundo a pessoa que comprou o carro de alguma forma, talvez ela só queria ajudar o outro. É que nem um pai às vezes vai poder ajudar o filho, quer brincar com o filho. Às vezes faz essas coisas, né?
Então, às vezes vamos jogar com o filho, por exemplo, vamos jogar uma partida de xadrez, e o pai sabe ganhar do filho, mas ele perde só para poder motivar o filho. Olha que quanto você é inteligente. É como se fosse assim, a questão da humildade. O que aconteceu no sanatório, no Brasil, lá em Minas Gerais, sanatório? Chega o médico e falou para o paciente, você precisa tomar um remédio. Ele não toma. Chamou as enfermeiras, não tomaram. Chamou a família, ele não tomou. Ele não queria tomar um remédio. Todo mundo daquele andar tentou conversar com ele, forçou ele a tomar o remédio, ele falou, não vou tomar. E não vou tomar esse remédio mesmo. O que acontecia? Tinha uma enfermeira lá, pequenininha, ela falou assim, doutor, o senhor não se importa, eu posso conversar com ela? Eu falei, não, já tentamos, já conversamos com todo mundo. Só um pouquinho, doutor. E ela não pertencia àquilo, mas ela foi, ela pediu. Deixa eu conversar com ele um pouquinho, quem sabe? O médico falou assim, tudo bem. Ela falou assim, só que tem uma coisa, eu gostaria de entrar sozinho, não com as outras pessoas. O médico falou, faz como você quiser, né? Mas a gente vai ter que usar o método da força, porque ele não quer tomar remédio. Esse paciente é louco, ele tem problema. E ela foi. Passado alguns 15 minutos ela saiu. O pessoal, e aí? Não, ele tomou. Aí, 4 horas, ele estava tomando remédio. Aí todo mundo quis saber o que ela fez com ele para que ele tomasse remédio. Ela falou assim, olha, não fiz nada, vocês tentaram tanto, vocês fizeram tudo, conversaram. E, no entanto, quando eu falei, falaram, já que vocês estão enchendo o saco, eu vou tomar. Mas foi mérito seu, gente, foi vocês que tentaram. Ela não colocou nenhum ponto dela. Por quê? Porque ela não precisava disso. É a humildade. Isso é humildade. Ela poderia dizer, tá vendo? Vocês tu tentou e não conseguiu. Eu fui aí e quis. Ela não quis isso. E ela não quis usar ser melhor que ele. Ela falou, já que vocês, todo mundo tentou, vocês esforçou, quando ele veio, eu falei, já não vai desistir mesmo, então eu vou tomar. Então, foi porque vocês tentaram. No entanto, ela usou daquela humildade. Isso sim. Então, é como você diz, um seminarista, né, como eu já citei várias vezes, esse fato me interessou bastante porque era uma escola de padres. E esses rapazes, jovens, seminaristas, estudavam, moravam em alojamentos, e eles tinham que manter seus quartos organizados, suas coisas, né, suas pertences. E, no entanto, tinha um que ele tinha uma feição não bonita. Ele era uma pessoa feia, vamos dizer assim. Mas ele tinha muita humildade. Era uma pessoa muito simples. E o que acontece? Os outros rapazes judiavam muito dele. Falavam para ele, olha, você vai ter que encaixar meus sapatos. E ele nada respondia. Olha, você vai ter que lavar os banheiros. Ele fazia. Isso era obrigação das outras pessoas, mas ele fazia. E ele, você vai ter que arrumar a minha cama. Ele fazia, arrumava para todo mundo. E, no entanto, as pessoas falavam, você não se revolta com isso? Ele falou assim, eu fico muito feliz quando as pessoas me pedem isso, porque é uma forma de poder ser útil nesta vida. De alguma forma, poder servir, porque é uma forma de servir ao próprio Cristo. E o que acontece? Aqueles alunos que sempre ameaçaram eles se sentiram ameaçadores à própria paz das pessoas. Eles começaram a se sentir incomodados com tanta agressividade que eles traziam dentro de si. Eles se sentiram pessoas perigosas diante da paz dos outros. Né? E esse seminarista, ele se formou, ele se tornou um grande religioso, bem destacado, e foi muito amado pelas pessoas, ao ponto de, quando ele foi enterrado, as pessoas arrancaram o cabelo dele. Absolutamente, porque não queria que ele fosse enterrado. De tanto amor que as pessoas sentiam, de tanta humildade era essa pessoa. Isso não aconteceu com os outros seminaristas. Então, para você ver o que é a humildade. Como ele converteu, ele não se deixou de ser enganado, ele não fez, ele usou tudo em benefício de si próprio, do próprio crescimento. Então, o orgulho, a gente vê que ele é o quê? Um impedimento ao nosso crescimento, à nossa expansão da nossa consciência. Não é verdade? Então, se a gente, como se eles pudessem se revoltar, mas ele não fez isso, ele sentiu que aquilo era uma forma de poder ajudar as outras pessoas. Né? Então, eu acho que a vida a gente tem que saber balancear, aprender realmente a compreender o Evangelho, porque ele está buscando isso, a simplicidade. Cada vez mais isso. Se a gente tem humildade, a gente vai aprender. É como, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são dotadas da verdade.
Allan Kardec ele só toma por verdade quando uma coisa ela é poder ser vista de vários ângulos ao mesmo tempo. E ela sempre tiver a mesma resposta, o mesmo final. Aí ele pode tomar aquilo como uma verdade, mas antes disso não. Né? É como a gente colocou aqui, por exemplo, se a gente estiver aqui embaixo, né, e a gente estiver olhando para cima, e a gente vê uma bola, vai parecer que é redondo, mas quem vê de cima percebe que não é redondo. É diferente. Né? Então, o que eles imaginavam que Cristóvão Colombo, por exemplo, na época lá que ele foi descobrir o Brasil, navegando ali pelos mares, eles achavam que o mundo era quadrado, que uma hora ia acabar, que aquilo ali ia cair. Né? E ele achava pela teoria que não, que era redondo. Então, não provou assim isso. No entanto, a gente não pode dizer, em questão de uma verdade, então, há muitas pessoas que têm como verdade para então do crescimento. Né? É como se a gente falar plantar um tipo de banana e falar eu conheço tudo de banana. Não, você só conhece um tipo de banana. Mas ela vivia somente naquele mundo, então ela acha que se limitou somente àquilo. O orgulho não permite que ela conheça. E assim são muitas vezes nós presos na nossa verdade. Então Emmanuel ele diz que mesmo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos mais elevados, os espíritos ainda continuam estudando o Evangelho de Jesus. Só que eles não estudam um capítulo, eles estudam apenas uma pequena palavra na profundidade de que Jesus queria colocar para todos nós, o significado da vida. Por quê? Porque esse é o livro que vai nos acompanhar durante todo o tempo. E a gente vai estar caminhando. Porque realmente é o que nós precisamos aprender. Então, é o que a gente pode estar comentando. Né? Eu acho que é isso, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, ficou alguma dúvida? Então, como fala assim, a gente reconheceu o cristão pelas suas obras, porque até uma pessoa que está enferma no hospital, no leito, ele pode também dar exemplos de humildade, né, de bondade. Né? Quando ele sofre nas suas dores com resignação, ele dá exemplos de bondade. Ele pode ser dessa forma. Então, vejamos assim, por exemplo, quando eu falo assim, o gigante deitado, a gente está falando dos maiores médicos que o Brasil teve no Brasil, no período da Chico. Ele era um rapaz jovem, 18 anos, e ele tinha mania de olhar no espelho e ele ia ficar fazendo pose. E eles falavam assim, sou um Tarzan. Ele se achava assim. Então, ele um dia foi doente do dia. Ele pertencia a uma outra religião. Mas um dia ele acabou indo assistir uma reunião espírita, uma palestra, e lá teve uma mensagem, assim, falando assim, traga uma mensagem ao Tarzan. E naquele momento ele sentia que era só ele, né? Que estava falando para ele, porque era só ele que fazia, ele se viu naquela condição. E o Tarzan, então, deveria se preparar, porque entraria na selva das dores. E a partir daquele dia, o que aconteceu? Ele começou, a perna dele encheu, tanto que nem a calça mais saía, teve que rasgar. E daí ele não pôde mais andar, então foi atrofiando o corpo. E aí o que aconteceu? Ele passou a ser vítima da própria situação, da própria doença, que ele não podia dar, e ele teve que montar uma cama adaptada a ele. E Chico falava assim, você tem que parar com isso, de se fazer de vítima da própria doença. Procure levar a felicidade e a alegria às pessoas, você é capaz de fazer isso. E aí então ele começou a contar piadas das próprias dores que ele sofria, das coisas que ele passava. E aí ele começou então a agradar muitas pessoas. E a partir de então, ele passou a viajar pelo Brasil inteiro fazendo palestras espíritas. E aí a dor que ele sentia era muito grande. E um dia perguntaram para ele, qual que é o seu maior sonho? Ele falou assim, meu maior sonho era poder virar do lado de cá, eu não posso. Só posso ficar numa posição. Minha maior vontade era mudar de posição nessa cama. E ele não podia fazer isso. Viveu durante tantos anos de sofrimento. Então, ele contava piada nas palestras, ele trazia uma muito grande multidão. Então foi um cinério muito aclamado. Ele viajava numa Kombi de motorista. E o mais interessante de tudo é que tinha uma senhora
Inclusive eu conheci o sobrinho dela, essa senhora que trabalhava limpando ele, né? Esse gigante deitado, esse grande negro. Ele era famosíssimo no Brasil. E essa senhora que cuidava dele, né? Sempre limpando, auxiliando na limpeza da casa. Ela pertencia à igreja evangélica. E durante 20 e tantos anos ela servindo, ela continuou seguindo o mesmo caminho dela, a mesma religião dela. E ele aceitando ela da forma, e ele fazendo palestra no Brasil inteiro, em todos os lugares. Viajando uma compra assim para baixo, ele fazia 3, 4 lugares às vezes no mesmo dia. Sempre as palestras dele lotadas. E ele nunca se atreveu a querer converter aquela senhora que ajudava ele em espírito. Veja que humildade, ele convive com a pessoa durante tantos anos. Verdade? Isso é a humildade que ele tinha. Entendendo que a salvação não é a religião. A salvação são os próprios atos, são as próprias atitudes. Isso ele demonstrou. Então, até hoje, ele é uma pessoa muito lembrada. E quem ouve as palestras dele se comove. Ele fala com tambor. Ele sentia dores horríveis pelo corpo. Então, ele continuou trabalhando. E ele falava assim: é tão engraçado porque minha mãe era uma pessoa analfabeta, ela não tinha conhecimento, não sabia ler, não sabia escrever. Ela fala: meu filho, eu tive 11 filhos. Você foi o único que nasceu desse jeito, que teve esse problema, que é paraplégico. Mas é o único que não para em casa, é o que você está viajando, o tempo está saindo. Você não para um dia em casa, está lá no mundo. Mas esse é o meu trabalho, né? É o que eu gosto de fazer, de ajudar as pessoas. Então, apesar do sofrimento dele, ele procurava cuidar das filhas daquelas que sofreram também. Então, essa é uma questão de unidade, vai ver direção para todos nós. Então, não foi uma pessoa que tinha que desfrutar de uma saúde perfeita, de jeito nenhum. E debilitada, ele tinha muitos problemas de saúde. E as dores que ele sentia isso. Então, o maior sonho deles seria apenas virar. E realmente, ele, alguns depoimentos, né, a policial falou que chegou um dia a multar eles, porque eles passavam viajando numa Kombi a 120 por hora, 50 por hora. Então, porque eles viajavam bastante, né? Então eles sempre deitavam lá, porque a cama dele tinha que ser assim. Então, sempre os espíritos tinham que abrir porta para ele passar, não era todos os lugares que ele entrava. Não era todo o corpo de ter uma cama adaptada. Então é isso, gente. Se vocês quiserem comentar uma coisa, reflexão. Tudo bem? E eles querem falar? Então é isso. Aquela questão que você falou de como a gente perceber, né? Aliás, desculpa, né? Às vezes a gente vai chegar na igreja, a gente vai muitas vezes, fala assim, é muito fácil ser enganado. Mas a gente vai ser enganado até o momento que a gente não quiser mais. Até o momento que a gente se cansar disso daí. Porque como a gente está vivendo de reparação também, por exemplo, a gente também não é vítima. De alguma forma, a gente está buscando exatamente aquilo que está ligado aos nossos próprios interesses. Porque quando a gente coloca o evangelho para as pessoas, não é todo mundo que agrada, nem todo mundo aceita o evangelho, da forma como ele é, o reconhecimento das suas próprias formas. Então, é como falou, muitas vezes para poder entregar a verdade a uma pessoa, ela precisa se camuflar de outras formas, né? Então, como acontece? Que se eu precisar, tiver a minha própria salvação, sem precisar mudar o meu próprio jeito de ser, é muito mais fácil. A gente até paga para isso, se for necessário. E é isso que a gente faz. Mas quando a gente há necessidade de mudança, a gente não quer. Porque mexe mesmo lá na mente do mundo. E a gente vê que no decorrer da história, por exemplo, no ano 500 e pouco, uma rainha, por exemplo, ela pediu para que essas passagens onde constasse na reencarnação fosse apagada, fosse queimada. E hoje esses arquivos estão à tona, mostrando para todo mundo que sempre existiu desde o princípio essa crença. E no entanto, por quê? Porque era contrário aos interesses dela, de alguma forma. Poder, de alguma forma, porque ainda cultivava muito aquele sangue de nobreza. Então eles jamais queriam se igualar
a uma pessoa que estava lá. Imaginar que um dia já foi pobre, imaginar que um dia que poderia nascer realmente uma família doente, né? Essas pessoas não aceitavam essa ideia. Por isso que então não aceitavam essa ideia da reencarnação. Para elas, não existia. Mas a gente tem o Evangelho, que está bem claro essas passagens, como Jesus cita tudo isso. Né? Então muitas coisas que hoje as pessoas estão condenando, é só voltar no Evangelho e a gente buscar a luz da razão, ou seja, a gente ter a neutralidade para que a gente possa entender. Mas mesma coisa, as pessoas querem estudar Espiritismo como tipo assim, eu não acredito em reencarnação, e vai estudar reencarnação, não adianta, porque você já tem uma verdade. Entendeu? Então a gente não consegue avaliar, então a gente precisa ter essa neutralidade para que a gente possa saber avaliar melhor as condições. Então, a gente vai terminar, se você quiser perguntar nada. Então a gente vai fazer uma oração para a gente dar terminando. Obrigado a Deus, obrigado nosso querido Pai, pelo teu auxílio, pelo teu Pai. Por assim nos conceder a presença dos bons Espíritos, auxiliar, envolvendo assim os nossos corações a confessão do Evangelho, buscando sempre em nosso pensamento a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliar-nos a todos nós em nossos passos, nos horizontes da Santa Paz. Perdoe, sim, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe as nossas dívidas, iluminai sempre os nossos corações nos horizontes da nossa Santa Paz. Fazer de nós um instrumento da tua luz divina, fazer de nós um instrumento da tua vontade. Permita, assim, que a nossa querida Mãe Santíssima possa também visitar os nossos lares, não somente no trabalho, apaziguando assim as feridas da alma, iluminando sempre os nossos corações, preenchendo assim o vazio de nossa alma com a luz da esperança. Com a tua graça divina, Senhor. Graças a Deus. Semana que vem, a gente teve contato assim, com alguns grupos espíritas também, e eles tiveram interesse de poder estar vindo, Rogério. Então, eu estou trazendo o outro pessoal, porque eu acho que tem eles têm interesse de vir aqui, e aí eu vou pedir para eles também estar fazendo uma palestra, né, estudos também. Eles não fazem um estudo como a gente faz, assim, do evangelismo. As pessoas fazem mais um estudo mais light, mais tranquilo. Então, eles estarão vindo, vou marcar o dia e depois eu vou avisar para vocês. Tá? Eu acredito que vai ser breve, no mês 7 agora, eu acho que vai ser tranquilo. E eles vão vir passar o dia com a gente, né, vai vir em grupo, inclusive. Da Karina, da Nativa, ela também frequenta o grupo deles na Nativa, e se nós ficar vir, se querem vir conhecer o grupo também, e aí eu vou aproveitar e pedir para eles fazerem então a versão deles, né, como eles fazem. Aí, tá? Vai ser legal, pessoal. Né? E aí eles vão contar um pouco da experiência também deles, do trabalho que eles estão fazendo em relação aos presidiários, né, a essas pessoas. Tem muitas pessoas assim. São casos assim que precisam realmente mesmo de ajuda, porque são delitos que muitas vezes as pessoas cometem porque não tiveram educação, porque não tiveram relacionamento, muitas vezes pela própria mediunidade desequilibrada. E essas pessoas entram, então poderia ser qualquer um de nós também. E no entanto a família simplesmente abandona essas pessoas. Então eles não têm. Recentemente um rapaz ele foi visitar uma moça, foi visitar um rapaz que foi preso, porque ele estava dentro de um carro, e falou com o primo dele, ele falou assim, passa ali no convênio para mim, só um pouquinho, só para me tirar o dinheiro. E ele foi com o primo dele, só que o primo dele chegou lá com a faca e assaltou o convênio. E ele entrou no carro e foi embora. E o primo não soube de nada, ele só soube mais tarde, a polícia baixou na casa dele, porque o carro tinha a placa do carro, e a polícia falou que ele estava sendo preso porque ele estava junto com uma pessoa que tinha roubado o convênio. Ele falou, a única coisa que você viu era o primo dele. Aí a polícia falou, você tem que ser onde que está seu primo. Ele falou, não vou falar. Se você não vai falar, você vai ser preso. Ele ficou preso durante 2 anos. Ele não precisava ser preso. Porque ele realmente comprovou que ele não sabia de nada, mas por ele não ter dito onde o primo estava, ele foi preso no lugar do primo dele, até hoje não foi preso. E ele cumpriu. Só que o que acontece? Quando ele falou que a primeira coisa, depois de 3 meses, quando foram visitar ele, disse que ele não conseguia falar.
Ele disse que a única coisa que ele conseguia falar era obrigado. E ficava só soluçando, chorando, aquela coisa assim, que a voz sumia, que ele não conseguia falar nada de tanto emoção que ele fala. É uma felicidade muito grande de você receber uma visita. Porque você está dentro da prisão, esquecido do mundo, e sabe lá o que passa dentro da cabeça das pessoas, a gente não consegue avaliar. Mas então as pessoas ficaram chocadas com o sentimento de gratidão que ele ficou com aquela visita. E não era nem pessoa próxima a ele, mas pessoas distantes, mas que foram visitar. Então, a importância dessas pessoas. E até hoje ele é uma pessoa diferente por essa experiência. Ele nem tem esse sentimento de gratidão muito grande, porque lembra das pessoas que lembraram. E se você liga, porque às vezes esse grupo também liga para a família e fala, olha, seu filho está preso, porque a gente fala, a gente não tem tempo de fazer nada, né? A gente está na correria. E, quer dizer, a própria mãe dizendo isso. Então você vê que como estão as coisas, né? As pessoas muito preocupadas com os seus próprios interesses, com as suas coisas e esqueceram realmente da própria família. Então, é um dever de todos nós. Então, acho que hoje, com a consciência espírita, a gente percebe que a nossa família não vai se estendendo. Eu falo isso para vocês porque tive experiência de uma pessoa que fez, às vezes, reuniões comigo durante um bom tempo. Percebi quando essa pessoa veio, ela veio muito desequilibrada. Depois de 2 meses, ele me chamou para conversar. Eu queria falar com você. Tudo bem. O que é? Ele falou, olha, eu queria te dizer a verdade, eu sou ladrão. Eu roubo carro, eu roubo casa, eu roubo pessoas, eu já cometi muitos delitos. E eu não sei por que minha namorada me trouxe aqui. Né? Mas o que eu não estou entendendo agora, porque eu não aceito os meus amigos, eu não aceito mais as pessoas, eu tenho raiva quando eu vejo as pessoas roubando. Eu falei, pois é, mas agora você tem que ter a paciência também, não é agir dessa forma. Então o que acontece? Com o Evangelho, eu não disse para ele, olha, você tem que parar de roubar, nunca disse isso. Nós dissemos o que Jesus Cristo nos ensinou. Então ele entendendo isso, ele percebeu que os atos dele eram dívidas. E aí então ele falou, eu roubava, às vezes eu ganhava 1 milhão, tinha dinheiro, mas nunca tinha nada na carteira. Porque era o dinheiro que ia embora. Agora eu trabalho, eu ganho mais de 200 mil, mas dá para as despesas, dá para ele fazer as coisas. Então, é uma pessoa que sabe bem, que poderia, se a gente de alguma forma tivesse deixado, talvez poderia estar no crime novamente. Porque é tentador, né? Você querer ganhar sem precisar trabalhar. Então, é como se diz, então o Evangelho, ele de alguma forma auxilia. Né? Então, esse trabalho é um trabalho importante, um trabalho necessário. E no caso dele, muito era o quê? Mediunidade também. Era uma pessoa que tinha muita influência negativa de quê? De espíritos também, de alguma forma. Então, quer dizer, é fácil ser influenciado as facilidades do mundo, porque ele teve uma educação dentro de casa sobre os valores religiosos, questões. Então, se perdeu muito novo, com 16 anos, ele passava de carro para cima e para baixo, carrão para você ter carteira do mundo todo. Então, consciência aos poucos, isso foi tomando, mas é como eu falo, a partir do momento que a gente tem um contato com Cristo, a gente nunca mais seremos a mesma pessoa. E é verdade. Eu percebi isso por ele mesmo. E então a gente vê que como faz essa grande diferença, como é importante esse trabalho. Então esse rapaz também que foi preso, ele aprendeu uma lição muito grande. Mas, por ele ter recebido uma visita, ele refletiu sobre muitas famílias. Porque muitas vezes é como uma moça falou, Aldo, eu nunca concordei com o trabalho que você faz, me perdoe. Eu não concordo com esse trabalho que você faz de poder ajudar aquelas pessoas na rua, porque essas pessoas, para mim, são sempre pessoas vagabundas, são drogados, são pessoas que não querem nada com a vida. Mas, por infelicidade, eu fui levado também à cadeia. Por um deslize de um namorado, de uma pessoa, e eu fui envolvido no meio e tive também de ser presa. Lá dentro eu lembrei de você, porque eu estava convivendo justamente com aquelas pessoas que eu achei que eram indignas. Eu percebi que elas eram tão pessoas como eu, tão humanos como eu. E eu sempre recriminei aquelas pessoas como as mais baixas pessoas, e hoje eu estava entre elas, sabe? Então, imaginei quanto esse trabalho é importante. E hoje eu estou aqui para te pedir perdão, desculpa e te apoiando nesse trabalho, que é importante. E realmente as pessoas estão precisando.
Então, para você ver que oportunidade a gente tem. Mas é isso. A ilustração do conhecimento do Evangelho vai ajudar muito mais. Porque a gente querer fazer o bem, mas sem o conhecimento, é novo. A gente pode colocar uma arma na mão da pessoa. Não é essa a intenção. Então, a gente vê que é importante esse trabalho. Mexe muito com a parte interna, né, das pessoas. É preciso rever nossos valores. E isso é o que mais dói. Porque a gente não quer abrir mão das nossas paixões, das nossas vontades. Isso é mais difícil. A gente não precisa aprender a mudar. É como se diz assim, ninguém aqui está pedindo para que a gente mude. É somente a gente poder ter mais um controle sobre a nossa vida. Ter controle. Como eu digo, lá no grupo, não vou mencionar o nome, no Brasil, a senhora falou assim, olha, eu estou precisando de ajuda. Tudo bem, vou mandar uma pessoa aqui para te ajudar. A pessoa veio lá do Brasil para cá, já veio a primeira classe, dormiu no terceiro que esteve, só que te falou assim, a minha comida tem que ser extra. Passou o cardápio para o hotel e falou que era assim. É assim que eu vou já para ajudar. E é uma pessoa espírita que trabalha. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Porque ela desfruta daquilo que ela trabalhou, daquilo que ela conseguiu, com honestidade. É uma pessoa que está sempre envolvida com o trabalho, que ajuda as pessoas. Mas ela entende que aquilo que eu conquistei, eu não tenho que ficar dando para todo mundo também. Não, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas ninguém está me obrigando a isso. Não é isso que o Espiritismo para mim. Não é essa a proposta do Espiritismo. Muito pelo contrário. Hoje, o Espiritismo está sendo taxado como uma doutrina elitizada, porque somente os artistas da Globo, pessoas famosas, ricos, estão buscando o Espiritismo. Mas o Espiritismo não está tirando nada do bolso. Não é isso que a gente tem que ser. Aqui a gente não pode ter é a soberba, é o orgulho sobre as pessoas. Porque a gente pode ser dono de uma grande empresa, mas manter a simplicidade e o respeito com as pessoas da mesma forma. Então os espíritos falam, porque se a gente aderisse à pobreza, à miséria, a gente estaria em contra do espiritismo, contra o próprio progresso. E não é isso. O espiritismo é a favor do progresso. É necessário que novos utensílios, que novos conhecimentos, que novas descobertas, que a nova ciência traga os maiores benefícios a toda a humanidade. Mas que de alguma forma a gente não se sujeita. Por exemplo, as coisas são neutras. O amor é um sentimento, mas ele é neutro. O que você vai fazer dele depende da sua moral. Você tem um trabalho, ele é neutro. O que você vai fazer dele depende da sua moral. Porque se eu tenho um trabalho, mas eu uso esse trabalho para quê? Para que eu possa progredir, que eu possa me disciplinar, que eu possa aprender a conviver com as pessoas, que eu possa aprender a administrar meu dinheiro da melhor forma. Correto. Agora, se eu usar o trabalho para poder ser melhor que o outro, para poder usar o outro, para prejudicar o outro, isso eu acho que é antidoutrinário. Isso sim. Mas tem muito palestrante que ele fala, vocês viram lá, a minha Mercedes lá no estacionamento, eu gosto de carne muito bom. Isso me faz bem, eu gosto. Ele está sendo vaidoso por isso? Natural. O Espiritismo é a favor do progresso. Então a gente luta para que a gente possa ter melhor. Mas não ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que nós podemos ser. Então a minha intenção é de lutar pelo meu próprio progresso, sem ofender as pessoas, sem machucar as pessoas. Né? E é isso que é interessante. Então, muitas pessoas têm um grande poder aquisitivo no Brasil e ela ajuda as pessoas de outra forma. Pelo fato de que, o que é numa comunicação mediúnica? Uma benfeitora manifestou, ela disse assim, quem são as pessoas que moram na rua? Quem são os sem-tetos? São aquelas pessoas más administradoras do próprio dinheiro. Se elas são más administradoras do próprio dinheiro, significa o quê? Que o dinheiro não vai resolver o problema delas. Porque se você der, ela vai continuar sem dinheiro do mesmo jeito. E é assim. Não é verdade? E é isso. Tem muitas pessoas em toque assim. O que você faz com o seu salário que você ganha? Porque às vezes recebe ajuda do governo. É o patinho. Aí eu jogo coisa do seu filho. Aí eu faço isso, aquela coisa. Mas não é. Então, quer dizer, você vai dar dinheiro para essa pessoa, vai resolver o problema dela? Não vai resolver. Não vai. E as pessoas, então, quando tem um conhecimento, elas sabem que ajuda a pessoa através do quê? Da conscientização das suas responsabilidades. Mas isso é como diz. Ninguém está mandando você dar aquilo que você tem, de jeito nenhum.
Quando for necessário, quando você puder fazer, faça. Né? Às vezes é como se diz, às vezes eu chego lá no serviço e encontro ela. Aí eu falo, poxa, né? Minha consciência diz para mim ajudar ela. Então quer dizer, olha, você aceita metade do meu bentor, não vai me fazer falta, para mim vai tudo bem. Eu prefiro que você aceite metade do que eu ter que eu ficar mal. Então, não é por você, mas é por mim mesmo. É isso que a gente procura fazer. Porque a gente ajuda as pessoas porque nós temos a consciência disso, não é o outro. Não é verdade? Então, cada um conforme as suas obras, porque cada um tem sua própria consciência e cada um com a sua própria sentença. Tem gente que acha certo ajudar, tem gente que acha que não é certo ajudar. Bom, é de cada um. É de cada um. Né? Não que todo mundo tenha que fazer, faz conforme a sua própria consciência. E é essa a questão. Então, às vezes a gente quer impor para todo mundo, de jeito nenhum. Dentro da doutrina espírita não é dessa forma. Porque a gente faz aquilo que a gente acha que é certo. E às vezes a outra pessoa não acha que é certo. Então, se eu obrigar ela a fazer, eu já estou agindo com orgulho, com imposição, já é antidoutrinar, já é sendo contra o próprio Cristo. Né? Então é isso. A gente tem que buscar cada vez mais o próprio progresso, conhecimento, nosso desenvolvimento, mas a gente não permitir. É como a gente fala, celular é uma coisa boa? Ótimo. Mas educa seu filho primeiro para poder antes de dar o celular para ele, porque senão é o celular aqui, pronto, você não existe mais para ele. O iPad ou coisa assim. Eu posso por isso. É verdade. Mas o celular é ruim? Não, o celular é neutro. Então, quer dizer, a gente precisa aprender a ter controle, saber limitar essas coisas. Isso sim, eu acho que é importante. Porque senão é como se diz, as coisas vão superando o valor das outras. Entendeu? É como esses dias eu fui comentar. Assim, o rapaz falou assim, você não quer ir lá na outra, o rapaz está aqui para poder acolher bastante pessoas para levar para a religião dele. Tudo ótimo, que bom. Mas qual religião que é? Não, porque cada pessoa que ele leva, ele ganha um ponto. Ele vai ganhar benefício. Eu falei, bem, né? Aí não é uma questão. O intuito dele não é ajudar essas pessoas, o intuito dele é ganhar benefícios sobre os outros. Não é assim. Aí, quer dizer, entre os japoneses. E ele veio falar isso. E todo mês ele está lá, ele não sabia disso, ele tem que falar. Ele está levando um por um lá, e cada pessoa que ele apresenta, ele ganha conta, aí o cargo dele eleva, ele acha que ele tem algum benefício próximo. Olha só, troca. Tem isso. Então tem muitas pessoas que estão indo também, porque para ela é interessante. De estar, lugar do cara com seus jovens. Mas, né, em outras igrejas do Brasil também tem isso. Mas é isso. Então vamos. Deixa eu terminar aqui, mas nossa conversa aqui. Tá bom? A veterana está fazendo acho que lasanha hoje aí. Assistir, tá? Vou ligar lá.